Vamos. Bom dia novamente. Hoje o meu computador está me dando muito trabalho. Estou tentando aqui abrir os slides que eu fiz para o estudo de hoje, não estou conseguindo. Então, nós vamos dar início à nossa escola bíblica sem os slides. Os irmãos estejam atentos e participem também, tá bom? Hoje o assunto é muito importante, é um assunto que está evidente e nós vamos falar sobre o incômodo da depressão e eu espero que esse estudo nos ajude, que esse estudo nos instrua, né, com relação ao assunto, que é importante. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e a pandemia acabou agravando isso. Então, vale a pena nós estudarmos, vale a pena nós pensarmos um pouco sobre esse assunto. Então, desejo e é a minha oração que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesta manhã, que Deus esteja com cada um dos irmãos, que Deus continue fortalecendo vocês, e como é bom vê-los aqui, ainda que remotamente. Vamos orar e colocar-nos diante de Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela semana que nós passamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos. Obrigado pela saúde, pela proteção. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos nesta manhã. Obrigado pela oportunidade de poder ver cada irmão. Nós nos colocamos em tuas mãos. Pedimos a Deus que nos fale através do estudo que nós vamos ter, um estudo importante. E eu peço ao Senhor, cuida de nós e nos dê sabedoria, discernimento, cuida de nossas famílias, cuida de nossa igreja, da liderança, do corpo diaconal, de cada membro em particular. Fale, Deus, aos corações, continue dando firmeza de fé, constância. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos firmes, ó Deus, no propósito que temos de amar, de buscarmos, de servirmos ao Senhor. Fortaleça os fracos, ó Deus, encoraja os desanimados, conforta, ó Deus, aqueles que precisam do conforto, do consolo do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, todas essas bênçãos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver se eu consigo pôr os slides aqui. Ele abriu.
ou não. Vamos ver se eu consigo. Apareceu para vocês? Ok? Tá bom, muito bem. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre o incômodo da depressão, que é o tema que nós temos aí. E esse estudo ele foi extraído, nós extraímos da revista Ultimato, do segundo bimestre de 2014, e extraímos e nós fizemos uma adaptação, colocamos algumas coisas, tiramos outras, porque senão o estudo ficaria longo demais. Mas é o incômodo da depressão, é o assunto de hoje. E como eu disse, meus irmãos, a pandemia ela só agravou, ela agravou algo que já estava desde há muito tempo e prejudicando-nos, prejudicando as pessoas e trazendo alguma angústia, alguma dor, algum sofrimento em relação à nossa mente. Nós, diante de muitas dificuldades, diante de muitas lutas, diante de muitas situações complicadas, e conforme as coisas vão acontecendo, nós acabamos sofrendo com essas questões e acabamos enfrentando lutas tremendas e algumas pessoas acabam entrando em um estado de depressão. E a depressão nós vamos ver o que é no estudo de hoje e eu espero que, como eu já disse, espero que nos ajude, tá bom? Conforme nós fomos falando, se os irmãos quiserem falar, abram o microfone e façam a pergunta, ou então façam suas colocações, que isso enriquece o estudo, tá bom? Muito bem. Nós temos uma definição que não é ainda uma definição completa relacionada à depressão. Esta definição ela vai trazer pelo menos uma luz para aquilo que é a depressão. Porém, nós temos muitas outras coisas que estão ligadas à depressão, mas pelo menos isso aqui vai dar para nós um direcionamento daquilo que é a depressão. Tá bom? Então, a depressão é a completa capitulação do ânimo, do bem-estar, da segurança emocional, da autoconfiança, da alegria e da vontade de viver. Capitulação é uma entrega, viu, meus irmãos? Quando nós capitulamos, nós estamos entregando, nós estamos nos rendendo à situação ou às coisas. Então, a depressão é uma entrega. Nós estamos nos entregando, aí no caso, ao desânimo, nós estamos desistindo da busca do nosso bem-estar, nós estamos nos desligando da nossa segurança emocional. A depressão é muito interessante notar isso, que ela nos faz sentir muito, mas muito inseguros em relação a muitas coisas. É a perda também da autoconfiança. Quem está em depressão perde também, ou capitula, né, ou se entrega, ou desiste da busca da alegria e até mesmo da vontade de viver. Então, esse aqui é só
seria somente para trazer a luz sobre o assunto da depressão, e nós vamos ver que tem muito mais do que isso. E eu perguntaria para os irmãos, dentro desta introdução, se os irmãos estão percebendo isso. Eu gostaria de ouvir dos irmãos. Estão percebendo que hoje existe um desânimo, existe uma falta de segurança emocional, existe uma falta de confiança, pouca alegria. Vocês têm visto pessoas perdendo, ou alguém até mesmo perdendo a vontade de lutar pela vida? Estão vendo isso acontecer? Fala que nem o irmão Jonatas. Nem todos de uma vez, viu, irmãos? Ô, pastor, bom dia. Bom dia, minha querida. Pastor, a gente, assim, no meu meio, aqui, o que a gente chama, assim, de parentes, eu não percebo. Mas acontece que no meu meio, assim, na empresa, nós temos pessoas afastadas por conta disso. A situação dentro da empresa, às vezes até proporciona a situação dos familiares dessas pessoas. Então, comigo, próximo a mim, assim, entre meus parentes, não foi registrado, mas isso acontece muito no meio que eu vivo fora, e é um registro, é uma situação muito presente, sim. Ok, obrigado, irmã Mônica. Tem algumas profissões que despertam também essa questão. Por exemplo, os profissionais do marketing são pessoas altamente prejudicadas porque lidam com muitas coisas, com muita pressão, e eles sofrem também essa questão de perda de alegria, perda de ânimo, enfim, e existe uma rotatividade muito grande no marketing por conta desta pressão, né? Pressão por venda, pressão por clientes, aquelas coisas todas. Durante a pandemia, nós também ouvimos muitas notícias dos profissionais da área da saúde. Eles também sofreram muito com a depressão, até mesmo por ver muitas pessoas doentes, muitas pessoas sendo internadas, muitas pessoas perdendo a vida, sem que pudessem fazer nada, nada que eu digo, além do esforço descomunal, né, de cada um deles, mas vendo que a pessoa estava chegando ao fim da vida e sem ter condições de fazer muito mais por essas pessoas. E outros segmentos também profissionais, até mesmo no meio eclesiástico, entre pastores, liderança de igrejas, nós vemos pessoas também sofrendo com a depressão. É um mal, né? É um mal do nosso século, e nós estamos lidando com isso. E louvado seja Deus que a irmã Mônica fez o comentário agora. Na família não existe ninguém assim, né? Nenhum sintoma desse, né? Mas nós vivemos, sim, ao nosso redor, se não na nossa família, ao nosso redor, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, enfim, pessoas, vizinhos, que vivem situações de depressão. Obrigado, irmã Mônica, pelo comentário. Nessa introdução, nós vimos aí a palavra incômodo, né? Um incômodo. Depressão é a completa capitulação do ânimo. Aliás, na introdução, não, no tema, né? O incômodo da depressão. Mas esse incômodo, meus irmãos, esta palavrinha incômodo, ela vai se tornar branda demais para definir a depressão, porque a depressão é muito mais do que o incômodo. É muito mais. Seria até melhor dizer
que a depressão é uma agrura, um tormento, entre aspas, mas é um tormento muito interno, não é um tormento que explode, é um tormento que está implodindo, é algo interior, é algo de mente, poderíamos dizer algo de coração, é algo muito, mas muito interno mesmo. Os irmãos já leram, né, quantas vezes o Salmo 42, quando o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Então, é um clamor. Vejam que o salmista está clamando para dentro de si, ele está falando com ele próprio, e ele se pergunta, ele pergunta à alma dele: por que está assim tão abatida? Por que você está assim tão perturbada? Ou seja, por que se remove dentro de mim? Ele está passando ali por um momento, possivelmente, né, e trazendo para o nosso contexto de depressão, esse momento de capitulação de ânimo mesmo. Ele está se sentindo completamente inseguro, e ele está quase que perdendo a alegria. Por quê? Como se estivesse clamando, né, para si mesmo. Por que isso está acontecendo com você, minha alma? Então, percebem que é uma coisa que está implodindo. Implodindo. Implodindo, a pessoa vai se encolhendo. Todo ser humano está sujeito a depressão, a ter depressão. E, na verdade, meus irmãos, todo ser humano tem um pouco de depressão. E algumas crises de depressão passam muito rápido, outras permanecem por um período médio de tempo e outras permanecem com a pessoa durante um longo tempo. Aí já é necessário tratamentos, cuidados e, enfim, nós precisamos realmente cuidar uns dos outros. Nós vamos ver lá em Tiago algo muito importante relacionado a isso, quando na sua carta ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Vejam que também aí é o cuidado. Nós podemos ter o cuidado de uns para com os outros. Como? Conversando, buscando a solução. Nós vamos ver no decorrer desse estudo, se assim o tempo nos permitir, que nós podemos procurar ajuda, nós podemos recorrer a Deus em primeiro lugar. Deus é a nossa grande, e entre aspas, né, tábua de salvação quando o assunto é depressão, mas nós podemos também contar com a igreja, nós podemos contar com a oração dos irmãos, nós podemos contar com a nossa família, nós podemos contar com auxílio, com acolhimento, com pessoas que nos amam. Ok? Até aqui tudo bem? Ok. Aí a gente vai para as causas da depressão. Oi, alguém falou? Não? Muito bem. Nós temos, então, meus irmãos, as causas da depressão. Tem alguém com o microfone aberto. Eu não sei quem é. Eu só estou vendo uma figura aqui, viu? Ok.
Fechou. As causas da depressão. Nós temos as causas da depressão, que elas são sociais, emocionais, espirituais e neurológicas. As causas sociais da depressão estão ligadas muito às questões sociais ou às condições sociais em que as pessoas vivem. Pessoas sem qualquer condição financeira, pessoas que não têm moradia, pessoas que estão sem alimentos, que não têm o que vestir, moradores de rua, enfim, essas pessoas que estão em condições sociais de extrema miserabilidade, pessoas que necessitam extremamente de um auxílio, de um socorro, essas pessoas são tendentes a viverem depressão. Pessoas que sofrem, pessoas que estão à margem da sociedade. Eu tenho o costume, e graças a Deus que de um tempo para cá tenho o costume de fazer caminhadas à tarde, bem à tardezinha, ali na Avenida Aricanduva, e na beira do Aricanduva, do córrego Aricanduva, nós temos tem saídas de esgoto e tem algumas caixas, eu acho que são, não sei, não vou dizer ao certo o que é, mas devem ser caixas de limpeza, alguma coisa assim, e todas essas caixas de limpeza estão ocupadas por pessoas. Quero crer que são pessoas que não têm moradia alguma, eles estão à beira de um córrego, córrego Aricanduva, onde se lançam os esgotos das casas, e eu imagino quando chove aquilo enche, mas eu vejo a condição que aquelas pessoas estão vivendo. Nessa época de frio, nós vimos notícias de moradores de rua que morrem por conta do frio. Nós vemos muito destacado em alguns noticiários moradores de rua convivendo com ratos, né, aquelas ratazanas, e os ratos vêm e convivem com eles. E são situações, irmãos, muito complicadas, e pessoas que têm a tendência à depressão. Tá? Agora, a gente não deve pensar que somente os que estão em grande necessidade, pessoas que vivem essa situação, que são tendenciosas à depressão. Por exemplo, os ricos também têm crises de depressão. Tem crise de depressão porque é algo que o rico tem dificuldade de fazer, de ter, é amizade. Porque todas as pessoas que, assim, entre aspas, todas as pessoas que se aproximam dos ricos sempre têm a tendência de desejar algo deles. E eles têm muito isso na mente. Eles pensam que realmente as pessoas se aproximam deles para pedir, enfim. E outra dificuldade que os ricos têm é o medo de perder os bens. Eles têm muito esse medo. E, além desse medo de perder, eles também têm o medo, a preocupação de não saberem o que fazer com o que têm. Aí seria bom, né, irmão? Seria bom, claro, né, com todo respeito, fazer uso de uma brincadeira pedindo divida conosco, né, divida com aqueles que não têm.
mas é uma brincadeira com todo respeito, né, aos irmãos, às pessoas que têm riqueza, porque ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado, tá bom? E devemos orar, sim, também pelos empresários, por aqueles que empregam pessoas, são pessoas que fazem mover, né, a questão econômica do nosso país, e eles devem ser alvo das nossas orações. Para que os irmãos tenham uma ideia, o pastor Silas Largue contou para nós o testemunho de que ele foi chamado por um empresário do ramo de padarias. Ele começou a crescer, ele tinha uma pequena padaria e logo a coisa cresceu, ele abriu mais uma padaria e a coisa cresceu, mais uma, e certa feita o pastor foi chamado à noite para ir à casa deste empresário que estava crescendo muito, e o empresário o recebeu na casa dele e começaram a conversar. Ele dizia: eu não sei mais o que fazer, mas qual é o problema, meu irmão? E esse empresário, esse é fato, irmãos, o empresário o levou a um determinado local, abriu o cofre e mostrou para o pastor e disse: olha, eu não sei mais o que fazer com aquilo que Deus está me dando. Eu tenho muito, o que eu faço? E louvado seja Deus, porque o pastor Silas é um homem de Deus, né, e o instruiu nessa situação, mas até os ricos são tendentes à depressão, tá bom? Essas condições sociais propiciam a depressão. Ok, aqui? Tudo bem? Podemos prosseguir? Muito bem. E nós temos também as condições emocionais. Um ambiente obscuro, irmãos. Casas muito fechadas e o convívio com pessoas amargas. É muito interessante, irmãos, que aquelas pessoas que moram em casas escuras, que se pudessem, claro, né, dentro da nossa situação, se pudessem, claro, colocar luzes um pouco mais claras, né, clarear mais o ambiente, ajudaria, porque o ambiente escuro, ele propicia esta questão de depressão. É muito interessante perceber também que o salto dos casos de depressão acontecem no inverno. Por que no inverno? Porque no inverno todos ficam bem encolhidos, né? Todos ficam bem escondidos, todos ficam bem acobertados e pouco se sai. Então, isso propicia o ambiente para a depressão. Nesse caso, seria bom, sim, né? Eu comentei, dentro das nossas condições, colocar lâmpadas mais claras, né? E abrir janelas, enfim, para que entrasse um pouco de claridade, tá? São questões emocionais. Dentro das questões emocionais que propiciam a depressão, nós temos também a perda de entes queridos. Perda de entes queridos. E é importante que nós ressaltemos isto aqui, porque o luto, meus irmãos, o luto, ele permanece, o luto permanece, nós convivemos com o luto durante toda a nossa vida. É claro que, conforme o tempo vai passando, nós vamos diminuindo a pressão da dor, da tristeza, mas especialistas dizem que o luto pode permanecer causando algum tipo de sofrimento por pelo menos 2 anos na vida de alguém. Eu diria aqui que nós devemos viver o luto, sim, devemos viver o luto, devemos ter a oportunidade
de vivermos esse luto, de vivermos a lembrança da pessoa que partiu. Devemos conversar sobre isso. A nossa tendência, às vezes, é não falar sobre o assunto para não sofrermos mais, mas o bom é que nós conversemos com a nossa família, que nós venhamos a trazer a lembrança dos momentos bons da pessoa que partiu, que conviveu conosco. Isso nos ajuda, isso nos ajuda. Existe uma certa dificuldade, mas nos ajuda. Outra questão é o divórcio. O divórcio é terrível, o divórcio causa muitos males, não só para a pessoa que se divorciou, mas para as famílias, para os filhos. Traz muita angústia e muita dor. E até que isso passe, as pessoas sofrem muito. A perda de emprego, uma enfermidade séria, a perda de amizades, uma decepção, uma grande perda financeira, uma traição conjugal, envolvimento de uma pessoa da família com o mundo das drogas, maltrato contínuo de um cônjuge para com o outro. Tudo isso são fatores que trazem, né, que abrem situações para a depressão, e nós precisamos estar nos cuidando em relação a isso. Tá? Algum comentário em relação às questões emocionais? Não, pastor, simplesmente são bem pertinentes, de fato, são itens que realmente fazem parte da nossa vida e que são a base, né, do nosso dia a dia, do nosso ser. E quando essas bases são afetadas, essas bases que o senhor colocou aí como tópicos, de fato causam uma disfunção, causam um desequilíbrio, sim. Bem no passado eu cheguei a passar por isso, e há algum tempo também eu sempre trabalhei fora, teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu também senti uma situação de muita tristeza. Também não, como o senhor falou, eu não quis comentar, não abri o assunto, não falei, mas a minha esperança, a minha força e a minha atitude foi em Cristo mesmo. Eu, como cristã, sabe? Mas eu creio que que o meu caso não foi grave, mas eu senti os primeiros sintomas. Ano passado, né? Eu senti os primeiros sintomas, mas eu me equilibrei. Eu lembrei de casos lá no princípio, na minha primeira igreja que eu frequentava, de pregações de lá do princípio, de pessoas que tiveram, e eu só me apeguei a Cristo mesmo. Mas eu senti um quadro de tristeza muito forte, e esses tópicos realmente balançam a estrutura de qualquer ser humano. Se não for Cristo na nossa vida, coitado de nós. O assunto está bem importante mesmo, pastor. Obrigada até aqui pela palavra. Amém, minha irmã. Amém. Muito obrigado pelo comentário. E é importante que a gente compartilhe, né? Esse assunto é mesmo para trazer à tona, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós temos, por exemplo, em nosso país, mais de 500 mil pessoas, né? Quase aí 600 mil pessoas já que partiram para a eternidade. Então, imagina, né, a situação de luto em nosso país. Realmente é um momento de grande tristeza e, inclusive, meus irmãos, já falei que, inclusive, para a área médica, existe uma série na TV Record chamada Hospital. Se eu não me engano, ela passa às sextas-feiras, às 10h45 da noite. E ali nós vemos um hospital onde pessoas chegam com vários tipos de doença, e nós já vimos nesta série pelo menos
duas pessoas, mesmo sendo muito bem tratadas, acabaram vindo a óbito, faleceram. E ali nessa série nós vemos os médicos, eles chorando porque perderam aquele paciente amado. E um dos pacientes, a médica que cuidou dele, disse: nós aprendemos a amar esta pessoa. E como nós estamos sentindo a perda desta pessoa? Então, eles também sofrem, nós sofremos, as famílias sofrem. Imagina o que se passa nos lares dos quase 600 mil brasileiros que partiram, como estão sofrendo as famílias. E a questão do luto, nós precisamos realmente trabalhar muito isso e conversar, né? Conversar entre família e pedir não, né? Compartilhar as nossas dores, viver esse momento, né? Ok? Nós temos também as questões espirituais. A depressão também pode ter causas espirituais. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, viu, irmão? Daqui a pouco nós vamos fechar com as questões bíblicas, mas né, dentro da questão espiritual nós precisamos ter muito cuidado, porque existem algumas linhas que dizem que a depressão ela é causada por pecados. Então, todo deprimido, ele é pecador. Vocês se lembram da história de Jó, né? Que os amigos de Jó vieram consolá-lo, vieram conversar com ele. Eles estavam numa situação muito crítica, já tinha perdido os filhos, já tinha perdido os bens, já tinha perdido a saúde, estava ali sentado em completo sofrimento, e os amigos vieram. E os irmãos se lembram, no texto de Jó, que os amigos, quando o viram naquela situação, ficaram em silêncio. Durante um tempo, durante alguns dias, eles permaneceram em silêncio, somente olhando para Jó e vendo a situação de Jó. E depois eles começaram a fazer os comentários do porquê Jó estava assim. E um deles diz: certamente, Jó, você pecou. Certamente você pecou. Porque Deus não ia deixar que isso acontecesse com alguém sem que não existisse pecado. A gente precisa tomar cuidado em relação a isso, tá bom, meus irmãos? Claro, né? Dentre as causas aí da depressão, algum tipo de depressão, ela pode sim ter sido causada por pecado. Alguma, nós vamos ver isso, tá? E a outra questão que envolve a depressão pode estar ligada também à opressão. Em relação ao pecado, no Salmo 32, nós lemos Davi falando assim, que enquanto ele se calou, seus ossos envelheceram e ele gemia o dia inteiro. Ele sentia que a mão do Senhor pesava sobre ele e que todo o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui estava ligado ao pecado. Aqui, Davi estava sofrendo. E no Salmo 51 ele retrata isso muito bem, né? Mas aqui no Salmo 32, ele estava sofrendo e a causa deste sofrimento era realmente o pecado cometido. O pecado cometido não confessado. É muito importante entender que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, não há nenhum justo, nenhum perfeito, nenhum sequer, diz a palavra de Deus, mas também nós encontramos na palavra de Deus que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, encontra graça na presença de Deus. Então, às vezes, sim, as pessoas
cometem pecados e convivem com aquele pecado, e aquele pecado traz sofrimento, traz angústia e traz dor, tá bom? E pode ser que isso leve a tristeza, e tristeza profunda, tá bom? A questão espiritual, o sentimento do pesar pelo pecado cometido, pode levar, sim, as pessoas a profundas angústias. Quanto à opressão, meus irmãos, é interessante a gente falar sobre isso também. Satanás não tem o poder de possuir o crente, enfim, não, tá? Não. Mas, às vezes, nós sofremos opressões. E essas opressões podem levar-nos à depressão, tá bom? Pode sim, pode sim. Como diz a palavra de Deus, Satanás é astuto e não dorme também. Não dorme também. Nós devemos buscar sempre a Deus em oração, buscar sempre estarmos em comunhão com Deus, buscar sempre estarmos em comunhão com a igreja, buscar sempre estar em contato com os nossos irmãos, buscar sempre nos colocar à disposição de Deus para aprendermos mais e mais, dia após dia, e ficarmos firmes. Lá na carta de Paulo aos Efésios, ele diz que depois de termos feito tudo, permanecermos firmes. Nós encontramos também em Tessalonicenses, orai sem cessar. Em tudo dai graças, orai sem cessar. Orai sem cessar. Devemos orar, devemos buscar a Deus. Deus é o Deus do nosso consolo, do nosso conforto. Deus nos ajuda, Deus nos capacita, Deus nos livra, Deus nos mantém firmes. A nossa busca por Deus, portanto, deve ser constante. Deve ser constante. Ok, meus irmãos, dentro da questão espiritual, algum comentário? Não? Ok. Moneri, tudo bem? Está entendendo direitinho? Tá? Irmão Joaquim? Tudo bem? Muito bem. Irmão Joaquim está com a touquinha. Olha ali. Deve estar frio lá, né, irmão Joaquim? Eu tô aqui num quartinho, fechei a porta, porque realmente de manhã é muito frio, né? Agora esquentou um pouquinho, mas é muito frio. Irmã Margarida, tudo bem? Ok. Vamos lá, meus irmãos. Se não estiverem entendendo, também façam um sinal aí, tá? Que eu vou falando aqui, mas eu gostaria que os irmãos compreendessem que ajudasse os irmãos esse estudo, tá bom? E nós temos aí também, irmãos, uma das causas da depressão, questão neurológica, tá? Aí é algo que a gente precisa também verificar, porque tem pessoas que já nascem com a tendência de sofrer com a depressão. É claro, irmãos, que essas pessoas que nascem com a tendência de sofrer com a depressão, essas pessoas vão ser acompanhadas. E louvado seja Deus que, pela graça de Deus, Deus tem preparado médicos, Deus tem preparado pessoas para nos ajudar. Então, a gente pode contar. E louvado seja Deus que Ele tem capacitado essas pessoas nos ajudam. Quem são essas pessoas? São os médicos. São os médicos. E nós não precisamos ter medo de procurar médico. Não? As pesquisas mostram que os homens procuram menos os médicos do que as mulheres. Será verdade isso? Será verdade isso, irmã Margarida? Os homens procuram menos os médicos? Eu creio que sim, pastor. Por que será, irmã?
Eu não sei, pastor. Às vezes tem alguns que se sentem mal, né, em falar o que está sentindo, né? Parece que envergonhado. Porque meu Né? falecido marido era assim, por isso que eu falo. Não procurava médico. Não, só no último caso mesmo procurou. Mas eu não sei, pastor, mas eu acho que os homens, eu penso assim, pastor, por experiência própria, né? Sim. Obrigado, minha irmã. É, irmão Joaquim, abre o microfone. Será verdade isso, irmão? Os homens procuram menos os médicos do que as mulheres? Eu não sei bem isso, não, mas diz a lenda que é, né? Reza a lenda, né, irmão? Dizem que os homens não gostam muito de ir em médico, não. Mas eu O acho que é irmão vai, verdade. né? O Eu acho irmão que é vai, que eu verdade. sei que vai, né? Acho que é verdade mesmo, porque o homem dificilmente vai procurar médico. Só vai procurar médico mesmo quando vê que está difícil mesmo, não vê outra solução, não vê outra saída, aí vai procurar médico. É? Então, mas a gente precisa, né? Nós precisamos procurar. Aliás, o Senhor Jesus diz, né? O Senhor Jesus diz, o são não precisa de médico, né? Aquele que é são não precisa de médico, só procura médico quem está realmente doente e necessitado. Eu admiro muito as pessoas que anualmente fazem os check-ups, né? Claro que aqueles que têm condições fazem os check-ups e vão alguns aos postos de saúde e fazem exames de sangue, colesterol, aquela coisa toda, e outros fazem exames mais detalhados, e isso é muito bom. Isso é muito bom, procurar médicos, tá? Então, sim. Às vezes a situação, também as circunstâncias, que eu mesmo, falando por mim, a última empresa que eu trabalhei quase 29 anos nela, 28 anos e meio, e eu era encarregado de uma seção. E muitas vezes, eu não estava bom, mas porque não podia faltar, com a responsabilidade na empresa, eu não procurava médico. Procurava resolver de outra maneira, às vezes tomava remédio por minha conta, comprava algum remédio, um analgésico, alguma coisa, e ia trabalhar. Eu vim procurar mais médico depois que eu aposentei. Que aí eu vou com mais frequência em médico, mas quando eu trabalhava eu não ia por causa dos compromissos que eu tinha mesmo. São situações, né, meu irmão? Realmente situações que nos impedem, né? Aquele que se preocupa muito com o trabalho. Por exemplo, trabalhei numa empresa, só numa empresa, né? Dentre tantas que eu trabalhei em uma empresa 5 anos, quase 5 anos e meio, e nesse tempo todo eu procurei. Na empresa também tinha lá o departamento médico, né? Alguma dor de cabeça, alguma coisa, nós procurávamos a enfermaria e lá tomávamos, né, os analgésicos. Mas nesse tempo todo, eu me lembro de ter faltado uma vez para ir ao médico, durante mais de 5 anos. Essa situação também, né, irmão Joaquim, que o irmão coloca, trabalhou 29 anos e a dificuldade de faltar para procurar ou fazer algum exame, alguma consulta, uma preocupação de se manter ali, de cuidar, enfim, da responsabilidade, né? De responder à responsabilidade. Mas eu admiro as pessoas que procuram os médicos. Admiro. Bom, pessoas que nascem com essa tendência à depressão, elas podem ser cuidadas. Tá? Elas podem ser cuidadas. Aí entra muito o papel da família. A família precisa ajudar essas pessoas e encaminhá-las, né, para alguém que pode ajudá-las, tá bom? Independente de tudo isso, meus irmãos, a depressão pode ocorrer sem que haja faixas etárias definidas. Meus irmãos, até criança tem depressão. Criança, adolescente, jovem, adulto,
idoso, mulheres, homens, todas as pessoas, elas estão sujeitas a sofrerem depressão. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Repito, inclusive crianças. Tá? Inclusive crianças. E a depressão nunca pode estar relacionada. Agora, aqui, algo muito importante, meus irmãos, e isso eu trago para o ambiente eclesiástico também. A depressão nunca pode estar relacionada à fraqueza. Nós nunca podemos relacionar a depressão à fraqueza. Ou seja, meus irmãos, quem está com depressão não pode ser considerado fraco, ignorante ou incapaz. A depressão, ela, entre aspas, pega todas as pessoas. Todas as pessoas. Pode ser que, em alguns casos, a depressão seja, né, nós já mencionamos os pecados aqui, alguns casos podem estar relacionados a resultado de conduta errada ou por falta de saúde espiritual. Mas nós devemos estar atentos e nunca em primeira mão, julgar que seja fraqueza. Não é fraqueza, meus irmãos. Não é fraqueza. Nós devemos encontrar, nesse caso, muita cautela e tratar, né? Tratar, às vezes, de nós mesmos, né? Dentro do nosso julgamento, e quando vemos uma pessoa em sofrimento, em estado depressivo, não julgar, mas perguntar. E estou falando dentro da questão eclesiástica, né? Dentro da igreja, perguntar. Mas perguntar em amor, perguntar com interesse de auxílio, de ajuda. Meu irmão, o que está acontecendo com você? O que se passa com você? O que aflige o seu coração? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E se a pessoa disser, não pode me ajudar, então eu vou estar orando por sua vida. Então, é procurar nos interessarmos. Tá ok? É preciso, meus irmãos, que haja muito discernimento em nós para que saibamos oferecer ajuda. E outra coisa importante, é preciso que haja muita humildade em nós para recebermos ajuda. Para recebermos ajuda. Por quê? A depressão, ela traz algum tipo de vergonha para aquele que a tem. Aí a pessoa diz assim, mas eu oro, eu busco a Deus, eu frequento o culto, eu leio a Bíblia. Por que eu estou assim? Qual o motivo de eu estar assim? Qual o motivo? E aí a gente se lembra, né? Voltando-nos para Davi novamente, por que as coisas acontecem? Por que as coisas acontecem? Às vezes não sabemos, mas às vezes nós temos algumas indicações. Mas a depressão, ela causa vergonha. E nós precisamos ter a sabedoria, ter o discernimento, ter a humildade de sabermos lidar com isso, de sabermos receber, acolher as pessoas, ao mesmo tempo que devemos ter todo o cuidado também para conosco de recebermos ajuda. Recebermos ajuda. É claro que, às vezes, nós precisamos procurar as pessoas certas para podermos falar sobre a nossa situação. Olha, meu irmão, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, gostaria que orassem por mim. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso ser acolhido, eu preciso ser tratado, mas por causa da vergonha, a gente, às vezes, não faz isso. Tá? É preciso, meus irmãos, que nós encaremos a realidade, que deixemos
a vergonha e procuremos ajuda abrindo o nosso coração e o nosso mundo, tá? Precisamos contar às pessoas o motivo do nosso sofrimento, o motivo da nossa angústia, o motivo da nossa dor e entender que nós podemos vencer, nós podemos superar, nós podemos seguir em frente, nós podemos contar com a oração da igreja, podemos contar com o apoio, a ajuda que nós precisamos. Algum comentário, meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Ok? Muito bem. Irmãos, nós deixamos aqui, então, esse estudo de hoje. Foi um estudo breve para trazer à tona, simplesmente, para trazer uma luz para nós, porque eu vejo que nós estamos realmente vivendo um tempo de grande dificuldade, tá? Em todos os setores, em todas as famílias, enfim, em todos os lugares, nós estamos vivendo essas situações, tá? Se em nossas famílias não está ocorrendo, louvado seja Deus, Deus tem sido misericordioso e cuidadoso para conosco, mas devemos orar por aqueles que sofrem neste momento. Eu mencionei aqui a questão do luto, que é algo que nós estamos vivendo em nossa nação, em nosso povo, em nosso país, e a nossa oração deve ser no sentido de que Deus abençoe essas famílias. E quantos irmãos em Cristo estão sofrendo neste momento? Devemos orar por cada um deles. Tá bom, meus amados? Era isso. Se não houver nenhum comentário, nenhuma pergunta, nós vamos orar para encerrar. Não? Pastor. Sim, irmão Joaquim. Então, há uns tempos atrás, já faz coisa de anos, né? 3 anos por aí. Eu vi um estudo sobre doença do século, né? O que mais acomete as pessoas naquela atualidade. 3 anos atrás é a mesma coisa que hoje. Foi antes da pandemia, mas é praticamente igual hoje. E aí o autor do estudo, ele falava que as 3 principais coisas eram depressão, estresse e ansiedade. Eu achei interessante que no estudo ele colocava a depressão como excesso de preocupação com o passado na nossa vida. O passado passou. A gente não tem como dominar o passado, mudar o passado. E o estresse era um excesso de preocupação com as coisas que já passou e que está fora do nosso domínio, a gente não tem o que fazer. E ele colocava textos bíblicos também, que eu não lembro agora. E ele dizia que depressão é excesso de passado na nossa vida. Estresse, excesso do presente. Muita preocupação com a circunstância, com o que estava acontecendo no momento. E a melhor coisa era descansar no Senhor, colocar essas coisas na mão do Senhor, que Ele ia dar um direcionamento, ia abrir a nossa mente, ia mostrar caminhos, para não ficar estressado com as coisas do momento, né? O estresse era excesso do presente na nossa vida. E a ansiedade era excesso do futuro. Preocupações com coisas que não aconteceu ainda, deixa a gente ansioso. Muitas vezes pensa num problema que não aconteceu, o problema pode ser que vai acontecer ou não, e a gente puxa esse problema que está lá na frente ainda, traz ele para os dias de hoje e fica sofrendo com uma ansiedade de uma coisa que não aconteceu ainda, que não chegou ainda. Um problema que pode nem chegar, a gente traz ele para o momento. Eu achei interessante essa colocação dele. Excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. Exatamente.
É isso mesmo, é isso. Tem muita gente que sofre por aquilo que nem vai acontecer, né, irmão? Nem vai acontecer. Um exemplo muito interessante em relação a isso, irmão Joaquim, por exemplo, é claro, né, a gente deve também respeitar aqueles que... Mas, por exemplo, o meio de transporte, dizem, né? Dizem que o meio de transporte mais seguro é o avião. Mas não tem um que entra em um avião que não se preocupa. Entrou no avião, fechou a porta, levantou o voo, pronto, né? Aí a preocupação vem, a ansiedade vem. A ansiedade vem, mas o avião levanta voo, né? Faz o seu voo e pousa no aeroporto de destino, nós descemos do avião, não aconteceu nada. E realmente a ansiedade é algo que mata, né? Mata no presente o que não aconteceu ainda e que provavelmente não vai acontecer. E o estresse realmente é isso. Quem deu estudo estava completamente com a razão. O estresse é excesso do nosso dia, né? O que a gente vive hoje. E a depressão é algo que nós vivemos, que nos aconteceu no passado. Eu mencionei, né? Entre tantas coisas, o luto, uma enfermidade passada e tantas coisas que nos aconteceram que a gente pode trazer, né, isso para o nosso presente. Eu espero em Deus, meus irmãos, espero em Deus realmente que esse estudo de hoje, com o comentário dos irmãos, tenha trazido à tona algumas dificuldades e que o nosso coração seja aberto, meus irmãos, que o nosso coração seja aberto. Eu não vejo ambiente melhor, eu não vejo ambiente melhor para que nós sejamos ajudados do que no ambiente de igreja. Não vejo, meus irmãos. Eu sinto o ambiente de igreja, eu vejo o ambiente de culto, o ambiente propício para que nós sejamos curados. Como eu disse, citei aqui o texto de Tiago, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. É muito importante, durante o nosso culto, durante o nosso ajuntamento, durante esse momento aqui de estudo, nós estamos ligando o nosso coração uns aos outros e percebendo que nós podemos ser ajudados. Percebendo que nós podemos ser ajudados. Eu vi uma frase certa vez, e com isso eu vou encerrar, eu vi uma frase certa feita, e eu achei muito interessante. Uma irmã que sofria muito, com muitas lutas, e ela chorava e pedia oração, e isso foi um pastor que falou, e chorava e pedia oração, aquela angústia, aquele sofrimento, e certa feita o pastor lhe disse: irmã, a perseverança da irmã, mesmo em meio a todo o seu sofrimento, é o que tem me encorajado, é o que tem me ajudado. Então, meus irmãos, vamos sim estar com o nosso coração aberto e acolher e entender a situação daquele que sofre. Aquele que sofre precisa ser abraçado. Hoje nós damos poucos abraços, né, pela situação, mas nós podemos dar um telefonema, nós podemos fazer uma chamada de vídeo, nós podemos mandar uma mensagem. E eu vivi uma experiência muito interessante esses dias, meus irmãos. Por ocasião do aniversário das pessoas, a gente costuma ligar, né? Salvo uma ou outra vez que nós esquecemos de ligar no dia e ligamos no dia seguinte ou um pouco mais tarde. Mas em uma dessas ligações, a pessoa me disse: pastor, muito obrigado, muito obrigado. A gente manda tanta mensagem e recebe tanta mensagem, mas como uma ligação é importante. Então, uma ligação. Recebi também esses dias, lá do interior, um pastor que era do nosso convívio, ele mandou um áudio. E eu abri o áudio, era uma oração.
Senhor, abençoe o pastor Rinaldo, tome conta dele, abençoe o seu dia, abençoe a sua família, abençoe a igreja onde ele pastoreia, guarda ele, protege, dá saúde. Irmãos, como me fez bem? Como me fez bem? Só isso, ele só mandou o áudio que era uma oração, bem de manhãzinha. Então, vamos cuidar uns dos outros. É importante, vamos cuidar uns dos outros, tá? Como diz o Salmo, ó, quão bom, nas versões antigas, e quão suave é que os irmãos convivam em união. Amém, queridos? Vamos orar, vamos encerrar a nossa escola bíblica. Agradeço a presença de todos vocês aqui e peço que continue orando pela igreja, continue orando pelo Toninho, continue orando pelos demais que carecem, pelos irmãos de mais idade de nossa igreja, que não podem estar conosco. Não vamos nos esquecer de nenhum deles. Vamos continuar orando pelos nossos projetos. Nós estamos quase que finalizando o projeto, pelo menos no papel, né, que será apresentado para a igreja. O projeto de acessibilidade, estejam também orando por isso, pedindo a Deus que nos dê condições físicas, materiais, financeiras e espirituais para darmos andamento a essas questões. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero pedir aqui que o irmão Nerivaldo, abra o microfone, irmãos e ore por nós, por favor, para encerrar a nossa escola. Às 18h30, nós teremos o nosso culto de celebração, de adoração a Deus, chamando de culto, da linguagem de hoje, né? Culto híbrido, pouco presencial e pouco à distância, 18h30. Os irmãos estão convidados. Vamos orar, irmão. Oremos, pastor. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor já tem nos entregado, Pai, por esse estudo maravilhoso, Deus, para nos orientar a quão importância que é estar sempre na tua presença, meu Pai, e te pedindo, Deus, que esse dia seja um dia de bênção para todos aqueles que te buscam e invocam em verdade. Deus amado, tenha misericórdia desse povo, Pai, que estão passando por esses problemas de desemprego, de moradia, ó Deus, e também de depressões, ó Pai. Que o Senhor possa estar com cada um, tendo misericórdia, ó Deus. Agora eu te peço para logo mais no culto, Pai, onde a sua palavra será explanada, os louvores, ó Deus, que todos aqueles que ali estiver presente, tanto presencial como online, ó Deus, possa sentir no coração o desejo de cada dia, de cada vez mais, te buscar em santidade. Deus amado, fica com cada um de nós. Dai-nos um ótimo dia e te peço que abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham todos um excelente dia, um bom almoço. Nos vemos às 18h30. Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos. Bom domingo. Bom dia. Obrigado. Bom dia, bom domingo para todos. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém.
Cadê a roupa que tinha no salão? Não tinha uma sacola de roupa no salão? Procura lá, que ele está perguntando se tem para doar. Deve ser lá para a creche. Eu não sei. Tinha um monte de sacola. Agora, cadê? Eu não sei. Oi, é na casa lá. É essa azul. Tudo bem, obrigado. De nada. Só tem essa? Eu vou mostrar pra vocês, né? Se eu tenho essa sacola aí, lá em cima, eu levei lá pra cima. Eu tinha uma grande, que também, com roupa que era do Fábio, que o Rubinho levou um pouco, ficou outras. O Rubinho não, o Roger Geraldo levou. Deixa aí embaixo. Deixa aí.
Então, deixa aí para ela ver.